Querido aluno, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à aula de número 4 da matéria Elementos da Teologia Bíblica. Nesta aula, nós estudaremos o conteúdo relativo à doutrina de angelologia. Vamos falar a respeito da doutrina dos anjos. Conforme você deve ter notado, nós vamos entrar agora em um conjunto doutrinário formado não apenas por angelologia, mas também por antropologia. Falaremos a respeito do pecado e da doutrina da salvação. Esses 4 assuntos tratam do relacionamento entre Deus e as suas criaturas, especialmente os anjos e os homens. E depois o modo como este relacionamento foi afetado pelo pecado e, a seguir, como Deus em Cristo Jesus providenciou a redenção do ser humano através do sacrifício substitutivo do Messias por nós no Calvário. Observe que é bastante interessante que nas lições de número 1, 2 e 3 nós tenhamos estudado o Pai, o Filho e o Espírito, e elas formam um conjunto. A partir de agora, da lição de número 4 até a lição de número 8, um novo conjunto é Deus e o seu relacionamento com as criaturas. Isso fica claro e deve servir para você para exemplificar o fato de que você não está estudando um conjunto de doutrinas sem conexão. A exemplo do que mostra a capa do nosso livro, os elementos da teologia bíblica formam um conjunto doutrinário. Essas matérias doutrinárias não estão soltas, isoladas aqui para serem estudadas como sendo peças avulsas. Na verdade, é como se você estivesse estudando separadamente cada uma das peças de um quebra-cabeça. E agora nós vamos começar a falar sobre o relacionamento entre Deus e as suas criaturas, a começar pelos anjos criados por Deus. E por que pelos anjos? Bom, a razão para isso não é difícil de entender. Você deve considerar primeiro que, cronologicamente, os anjos foram criados antes do próprio homem. Em que momento eles foram criados e o que eles fazem a partir do instante em que vieram a existir são os assuntos que falaremos nessa aula. A nossa lição de hoje atende a alguns objetivos e tem um esboço bastante específico. O assunto que trataremos está alinhavado da seguinte forma: a natureza dos anjos, os anjos como agentes de Deus, origem, rebeldia e queda de Lúcifer, Satanás, o agente da tentação, e Satanás na consumação dos séculos. Os objetivos da nossa aula são citar 3 elementos da natureza dos anjos, mencionar 2 funções no exercício das quais os anjos são vistos como agentes de Deus, dizer qual é o pecado que deu origem à queda de Lúcifer, destacar uma referência bíblica que evidencie Satanás como o agente da tentação e enumerar 2 incidentes nos quais o diabo estará envolvido na consumação dos séculos. A nossa lição nos começa provocando com algumas perguntas. O que são os anjos? O que eles fazem? Onde habitam? Como são organizados? De que maneira eles agem? Estas perguntas têm sido feitas por diferentes pessoas em diferentes lugares e em diferentes épocas. Essas perguntas, em parte, serão tratadas a seguir de acordo com o relato bíblico. Começando então no texto de número 1, a natureza dos anjos, o plano criador levado a efeito por Deus, jamais poderá ser totalmente compreendido pelo homem, principalmente quando analisado à luz da criação universal. Entre as muitas coisas criadas por Deus, a título de estudo, destacaremos aqui os anjos. Começamos considerando o seguinte, já posto pelo nosso manual, que os anjos não são eternos como Deus. Entretanto, é lógico, talvez você já saiba disso, não precisaria repetir, não são eternos, mas são os anjos imortais. E, como tal, eles estão vivendo já o estado contínuo e infinito do destino das suas próprias existências, posto que os demônios são, conforme nós sabemos, o exército dos anjos rebelados contra Deus. E eles já vivem hoje a sua condição infinita e irrevogável de rebelados. Não haverá uma ocasião em que os anjos rebelados, voltem à comunhão do Pai. Por outro lado,
Os anjos que permaneceram leais ao Senhor Deus quando da rebelião organizada por Lúcifer também já vivem o estado infinito e contínuo do destino das suas existências, porque estes anjos não têm mais condição de rebelarem-se contra o Senhor. Nós veremos isso ao longo da nossa aula, mas já começamos por aqui, introduzindo o fato de que os anjos são imortais. Mas se são imortais, quer dizer que não têm fim, mas tiveram começo. E quando foi que os anjos foram criados? Em algum momento entre o versículo 1º e o versículo 2º do livro do Gênesis. A palavra do nosso Deus nos diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, verso 1. E a terra era sem forma e vazia, diz o verso 2, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É neste instante cronológico que nós situamos a criação dos anjos. A Bíblia não dá o relato da criação dos anjos aqui, porque em Gênesis 1 e nos capítulos a seguir, o foco é a origem do mundo, criação do mundo como nós entendemos e nele vivemos. Mas ali está situado o momento da criação dos anjos. Quando a criação fica estabelecida, conforme está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós entendemos que o Senhor Deus criou ali o palco cósmico, físico e espiritual, no qual se desenvolveriam e irão desenvolver-se ainda todos os eventos, sejam eles terrenos ou sejam eles cósmicos, espirituais ou físicos, relativos ao plano divino através dos séculos. Os anjos antecedem a criação do próprio universo, do próprio mundo em que nós moramos e residimos. Foi neste momento em que os anjos foram criados. E os anjos são seres espirituais. A palavra de Deus os identifica como espíritos ministradores. Sendo assim, o próprio Senhor Jesus já deu algumas informações importantes sobre os anjos, dizendo que, como espirituais, eles não se casam, não se dão em casamento. Anjos, portanto, não têm orientação sexual. Os anjos são assexuados. Por isso que o Senhor Jesus disse que no céu nós seríamos como os anjos. Não nos casaríamos, nem nos daríamos em casamento. Não haverá interesse sexual, sensual no céu. E é o estado que os anjos vivem. Mas se você me perguntar, as Sagradas Escrituras deixam transparecer com muita clareza que, muito embora os anjos sejam assexuados, eles são identificados em sua forma, em seus nomes, em seu procedimento, em sua compleição física com o ser humano do sexo masculino. E isso não quer dizer que os anjos sejam homens, porque homens somos nós, de gênero humano. Os anjos são seres espirituais. Diz o nosso livro que os anjos são altamente inteligentes, e eu acrescentaria que são autônomos. É um erro pensar que pelos anjos cultivarem quanto a Deus obediência total, eles sejam desprovidos de capacidade de decisão ou de raciocínio. Muito ao contrário disso, eles são autônomos. Observe, por exemplo, os relatos bíblicos, onde você vê os anjos interagindo com os seres humanos. Algumas vezes, conforme aliás a parte a seguir do nosso texto deixa claro, os anjos são seres gloriosos. O aparecimento dos anjos fez com que os homens pensassem que eles eram dignos de adoração. Talvez os homens que contemplassem aqueles anjos gloriosos entendessem que eles eram, na verdade, o próprio Deus. Não podemos ignorar ou desprezar quem assim pense, porque os anjos, seres angelicais, que habitam na presença do Senhor, evidentemente espelham e refletem a glória de Deus. Mas quando qualquer dos seres humanos prostrava-se diante de um anjo para o adorar, interagindo com sabedoria e de maneira autônoma, os anjos diziam aos homens que eles não os adorassem. Por exemplo, João vê um ser angelical no livro do Apocalipse, prostra-se diante dele para o adorar, e o anjo lhe diz: não faças tal, eu sou conservo teu. Deus não mandou que aquelas palavras fossem repetidas por aquele anjo, mas o anjo sabia,
notai sua sabedoria. O anjo entendia, notai o seu conhecimento, que não devia receber adoração e recusa, notai o seu espírito autônomo. Então os anjos são inteligentes, não agem como se fossem robôs programados. É um erro pensar isso. E por que é que afirmamos isso? Ora, se nós, seres humanos, temos autonomia de pensamento, quanto mais os seres angelicais. Não se esqueça de que o próprio texto de nossa lição diz que os anjos têm sabedoria superior à dos próprios homens. Em algum momento, na história do rei Davi, é dito que ele é louvado por Abigail como tendo sabedoria igual à dos anjos. É a sabedoria superior que os anjos têm se comparados aos seres humanos. Texto de número 2, os anjos como agentes de Deus. Entre as múltiplas funções exercidas pelos anjos, destacam-se de forma particular as que são estudadas nos tópicos a seguir. Nós veremos que os anjos são ministradores em favor dos santos, guardas do povo do Senhor, são executores dos juízos divinos, são comunicadores das boas novas e eles atuarão no plano da consumação dos séculos. O que significa reconhecer os anjos como agentes de Deus? Significa que, muito embora nós não notemos a presença dos anjos ao nosso redor, eles estão a todo momento indo e vindo, fazendo cumprir os planos, a palavra do Senhor. Eventualmente, essa ação dos anjos inclui a nossa própria proteção, conforme diz o Salmo 34, Salmo de Davi, e eu quero ler o versículo para você. A palavra do Senhor nos diz assim, 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, para fazer cumprir os planos de Deus, eventualmente os anjos nos protegem. Eu não quero incentivar você a cultivar algum tipo de curiosidade que possa descambar para uma idolatria quanto aos seres angelicais. Mas não dá para dizer que não é fato, que a ação dos anjos é coisa tão poderosa que eventualmente nós temos certeza de que fomos livrados pela ação dos anjos amando de nosso Senhor. Talvez você conheça ou tenha algum testemunho que te mostre o quanto Deus misericordiosamente preservou a sua vida. Eu me lembro de, há 6 ou 7 anos atrás, dirigindo em um engarrafamento numa rodovia durante o período de carnaval, olhar pelo espelho retrovisor e ver se aproximando do meu carro um caminhão em altíssima velocidade. No banco de trás dormia o meu filho, que tinha 2 anos. O trânsito estava parado, não havia escapatória. Aquele carro ia imprensar o meu veículo contra o carro da frente. Sem que eu fizesse nada, o meu veículo começou a se locomover para a frente e para a direita. Eu não sou tão bom motorista e não tenho tão bons reflexos assim. E aquele caminhão passou ao lado do meu carro, chocando-se contra o guarda-reio e o veículo da frente. Aliás, vitimou fatalmente um dos ocupantes do veículo da frente. Eu sei que o meu carro foi levado adiante para o lado por uma ação soberana e misericordiosa de Deus. Anjos fizeram aquele serviço. Eu não sou um motorista tão hábil. Não quero que você procure ver anjos, olhar os anjos, cultuar os anjos, porque eles não são merecedores ou dignos da adoração. Eles não receberiam. Eles são seres criados por Deus, mas eles trabalham por Deus para fazer cumprir aquilo que Deus lhes manda que cumpram. Os anjos executam os juízos divinos. Notai as referências aqui narradas e você verá que os anjos do Senhor saem para matar, para dizimar, para trucidar os inimigos. Também levam eles a mensagem ou as mensagens que Deus lhes manda entregar. Os mensageiros do Senhor, angelicais,
tem um papel tão importante no Antigo Testamento que durante o período interbíblico, aquele período que fica entre a história encerrada na revelação do Antigo e o início da revelação do Novo, Israel acabou cultuando e promovendo uma espécie de veneração aos anjos, querendo sempre reconhecer a interação do povo de Deus com os anjos para que o povo pós-exílico, pré-neotestamentário, sentisse-se de alguma forma ainda contemplado pela presença de Deus através dos anjos que estivessem em seu meio. É dessa época que nós vemos a coleção de textos apócrifos que falam sobre os anjos se multiplicarem em Israel, por causa da grande contribuição que os anjos deram no Antigo Testamento e também no Novo, trazendo as mensagens de Deus. Quando lemos a carta que foi escrita aos Hebreus, vemos isto, que a superioridade do Senhor Jesus Cristo reside no fato de que a mensagem que foi pregada a respeito de Cristo foi falada por profetas e também por anjos. Fica muito evidente isso. E os anjos atuarão também na consumação dos séculos, conforme todas as referências aqui dispostas e que você lerá sozinho no seu tempo particular de estudo, para que não ocupemos o espaço da videoaula. Você vê a atuação dos anjos na ressurreição dos mortos, porque será tocada por um anjo a trombeta que conclamará primeiro os mortos, depois nós os que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, a nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Os anjos atuarão no ajuntamento dos escolhidos, na revelação pessoal de Cristo, na parousia eles estarão, porque Cristo virá com a igreja para revelar-se, acompanhado do exército dos anjos. Eles estarão também na ceifa final, no julgamento das nações e na extinção de toda a iniquidade. Os anjos, portanto, desde o início da história até a consumação dos séculos, servem e servirão aos propósitos de Deus. Texto de número 3, origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Nos dois textos anteriores, estudamos sobre a natureza dos anjos e a posição que exercem como agentes que Deus usa para fazer como que determinadas coisas aconteçam. Nesse texto, trataremos de um anjo denominado Lúcifer, um dos seres mais elevados dentre os demais anjos criados por Deus no princípio. Lúcifer era aquele anjo que, como você sabe, em comparação a todos os outros, era considerado uma espécie de exemplo, um auferidor da medida, alguém que representava um símbolo de perfeição. No original hebraico, ele era considerado um padrão de perfeição. Era alguém cheio de sabedoria, de formosura, o ser mais belo e sábio de toda a criação. Ele esteve no Éden de Deus e no Monte Santo de Deus. Acontece, porém, que para que ficasse estabelecido de maneira clara aos próprios anjos, que eles eram seres autônomos e não marionetes na mão de Deus, em algum momento da existência angelical, estas criaturas celestes foram apresentadas à oportunidade da sua decisão de agirem como agentes do plano de Deus ou agentes contrários a Deus. Não é certo pensarmos que a rebelião angelical contra Deus foi algo criado na cabeça de Lúcifer. O correto é entendermos que tanto a rebelião nascida no coração de Lúcifer e que foi espraiada aos outros seres angelicais, foi autorizada por Deus como sendo o momento em que cada anjo exerceria de per si o arbítrio de sua escolha de ser contra Deus ou a favor de Deus. Satanás e todos os anjos, no mesmo momento da história cósmica e espiritual, foram apresentados à possibilidade de decisão. Por isso dizemos que os anjos são autônomos. No diabo, este momento proporcionou um evento de orgulho tal que o fez ter desejo de colocar-se no lugar de Deus,
este seu desejo contaminou aos demais anjos, que também atravessavam naquele instante um momento em que deveriam decidir-se por serem contra Deus ou a favor de Deus. E diz-nos as Escrituras que Satanás levou atrás de si uma terça parte do exército dos céus. Isso é figurado naquela imagem do dragão no livro do Apocalipse, que com o movimento de sua cauda arrasta após si um terço das estrelas que estavam no céu. O que houve com Lúcifer e com um terço dos anjos, e o que houve com os outros 2 terços que permaneceram fiéis a Deus, seu Criador, foi o exercício de livre arbítrio. É nisso que cremos. Fica muito claro para nós, a partir de tudo isso, e de todos os outros textos que demonstram a autonomia angelical, que os anjos tiveram a sua oportunidade de decisão, tal qual cada homem tem a sua também. Nesta segurança nós afirmamos que as 2 terças partes que permaneceram fiéis a Deus não se rebelarão mais contra ele. E também aquela terça parte que seguiu Lúcifer não voltará à comunhão com o Pai. Lúcifer, de acordo com o que o nosso manual nos propõe, cometeu 5 atos delitosos contra Deus, bem característicos do orgulho que assomou o seu coração. Ele disse: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação eu me assentarei, subirei acima das nuvens mais altas e eu serei semelhante ao Altíssimo. Há um texto aqui que merece a nossa atenção. O orgulho tomara conta da mente e do coração de Lúcifer. Sua decisão de usurpar a posição de Deus mostra a arrogância que dominava o mais profundo do seu ser. Era impossível que um reino tenha 2 soberanos. Ora, a Deus, sendo realmente o Deus único, só restava uma coisa: depor Lúcifer e expulsá-lo. Foi isto que aconteceu inevitavelmente. O diabo jamais conseguiria usurpar o trono de Deus, mas o seu momento de escolha e decisão fê-lo acreditar que sim. Texto de número 4. Satanás, o agente da tentação. A vida do ser humano é uma batalha constante, do berço à sepultura. O crente tem paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, verso 1. Pode desfrutar dessa paz rendendo-se ao Espírito de Deus que nele habita, Filipenses 4, 7. O crente possui paz interiormente, mas exteriormente ele experimenta os conflitos constantes com o mundo e com o diabo, Mateus 10, 34, João 14, 27. Nós veremos aqui que Satanás é agente da tentação. Mas eu não quero que você caia em fatalismo, em vitimismo, ou mesmo se esconda atrás do diabo para justificar os seus erros, dizendo: foi o diabo que me fez pecar. Entenda algo, a partir do exemplo da vida do Senhor Jesus Cristo, que foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Satanás é agente da tentação, entretanto é agente autorizado por Deus para tentar. Satanás, como ser angelical que foi, continua tendo autonomia nas suas decisões. Ele tem seus planos, ele tem suas artimanhas. Jó não pôde ler o 1º capítulo do livro que conta a sua história, mas você pôde. E viu o dia em que todas as criaturas de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Esse não é um dia perdido no calendário cósmico celestial e irrepetível. Satanás está sempre diante de Deus, porque Deus está em todo o lugar. E quando Satanás está diante de Deus, ele sempre tem os seus artifícios, os seus planos contra a igreja do Senhor e, eventualmente, de maneira específica, contra os escolhidos de Deus. Estes planos, não obstante arquitetados na mente satânica, são autorizados por Deus.
E se são assim, é fato, portanto, que não vem sobre nós qualquer tentação que esteja acima das nossas condições de resistir, de poder resistir a Satanás. Porque é o que a Bíblia nos manda fazer, resistir a ele, sujeitando-nos a Deus. As tentações, portanto, são orquestradas pelo diabo, mas são autorizadas pelo Senhor. Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Como o diabo age quando ele nos tenta? Ele nos age fazendo com que nós questionemos a palavra de Deus, questionemos as orientações do Espírito, questionemos a nossa vida espiritual. Foi exatamente o que ele fez com o Senhor Jesus Cristo. Fez uso da palavra de Deus de forma errada, incompleta, para tentar confundir a Cristo. Muita pretensão de sua parte, mas foi o que ele quis fazer. Satanás, então, mostra-se poderoso sempre que Deus o autoriza a isso. Ele tem acesso à presença de Deus e ali age como acusador. Algumas vezes Deus permite que Satanás aflija os seus filhos. Lembre-se de Jó. Satanás se deleita em fazer com que os homens amaldiçoem a Deus e duvidem do amor de Deus. Satanás é restringido por Deus nas suas atividades, no entanto. Algumas vezes ele pode controlar os elementos da natureza para causar destruição entre o povo de Deus. Outras vezes, ele promove o banditismo, o furto e mesmo o homicídio, e em seus esforços faz isso para levar os homens a duvidarem da benevolência e do amor do Senhor. Satanás é capaz de mentir mesmo diante de Deus. Satanás aflige os corpos dos homens para conseguir as suas covardes finalidades. Deus deixou que ele tocasse na saúde de Jó. Satanás destrói a harmonia doméstica, arruína a reputação do homem para conseguir os seus propósitos. Ele não para diante de nada, os seus esforços para fazer os homens se desviarem de Deus. Mas como então nós vamos vencer um inimigo tão forte? É em Cristo. O nosso livro nos traz algumas referências e algumas frases que nos dizem que em Cristo nós resistiremos e venceremos a Satanás. Deus nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 57. Esse foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que nós venceremos Satanás, agente da tentação. E a certeza dessa vitória está neste fato que falei e agora ressalto. Embora o diabo haja na tentação, ele age autorizado por Deus. Texto de número 5, Satanás na consumação dos séculos. Enquanto Satanás prosseguir em seu presente papel nesse mundo, o pecado será praticado livremente. A impiedade prevalecerá, as religiões falsas se multiplicarão e os homens sem Deus serão seus súditos e escravos. Satanás precisa, pois, ser dominado e posto fora de combate antes da inauguração do reino milenar de Cristo. Eu não vou antecipar aqui o que será tratado nos textos da aula de escatologia, lição de número 10. Como os anjos do Senhor atuarão na consumação do plano divino através dos séculos, Satanás também se oporá a estes mesmos planos. Nós vemos pelas Sagradas Escrituras a ação do diabo durante a grande tribulação. Observe que Satanás tem uma fixação. E a despeito do que os hinos que nós temos cantado em nossas igrejas nos fazem supor, a fissura do diabo não é conosco, é com Cristo. Coloquemo-nos em nosso lugar. Nós somos apenas seres pequenos, insignificantes, um vermezinho. O diabo não se preocupa conosco. A fixação do diabo é com Cristo. Tudo que o diabo quer é tomar o lugar de Cristo, parecer-se com Ele, ocupar o trono de Deus. Nós nisso, para o diabo, somos apenas joguetes.
porque ele sabe o quanto Deus nos ama. Mas a fixação de Satanás não é conosco. Na grande tribulação isso fica claro, porque embora Satanás aflija os homens e persiga os que são fiéis a Deus e se levante contra aqueles que são remanescentes para ainda os perseguir e os matar, ele coloca-se diante dos homens como o que deveria ser adorado e unicamente a ele. As Sagradas Escrituras nos dizem que Satanás se levantará contra tudo o que se chama culto. Outras versões dizem contra tudo que se chama Deus. O diabo se levantará contra toda forma de religiosidade. Ele criará um culto a si. A exemplo do que há na Santíssima Trindade, ele criará para si uma tríade satânica, para tentar, numa forma de arremedo, copiar aquilo que Deus tem no seu relacionamento divino entre o Pai, o Filho e o Espírito, que são Deus subsistente em três pessoas igualmente divinas. Satanás tentará fazer para si um culto satânico, extinguindo todos os outros cultos. Tem gente que fica dizendo que a religião do diabo é o Islã, que a religião do diabo é o catolicismo, que a religião do diabo é o hinduísmo, a religião do diabo é o diabo. Todas as religiões serão extintas para que todos adorem Satanás. Evidentemente que alguns movimentos religiosos apontam para a figura do diabo de maneira mais diretiva, outros nem tanto. Mas Satanás extinguirá todos esses cultos para que somente ele seja adorado. Satanás atentará contra Israel, quererá a destruição do povo de Deus porque ele sempre quis. Aí você pensa, então a fixação do diabo é com Israel? Não, a fixação do diabo é com Cristo. E o diabo entende que extinguindo Israel, extingue os planos de Cristo. Atentando contra a igreja, pode prejudicar os planos divinos através dos séculos. Assim ele agirá no Armagedon, fazendo que confluam para aquele vale no Megido todas as nações para que lutem contra Israel e a tentem exterminar. Mas o Senhor Jesus, na sua parousia, mostra-se de maneira pública. Mateus capítulo 24 fala isso, todo olho verá. E quando Cristo desce naquele lugar, ele então vence o diabo, vence aquelas nações. A palavra de Deus nos fala através dos profetas que será tamanha a morte que faltarão covas e os corpos ficarão insepultos e as armas recolhidas daquela batalha servirão então para fazer cuidar da terra que fora destruída durante aquele período. Satanás será preso por 1000 anos para o estabelecimento do reino milenial. Quando estes 1000 anos chegarem ao fim, ele será solto. Notai como ele é agente da tentação, para tentar as nações. Mas o diabo não foge desta prisão. Ele é solto por Cristo, na autoridade de Deus. Por quê? Porque haverá uma geração nascida no milênio, que não conhecera a tentação como você e eu a entendemos, e que se tem servido a Deus, não demonstrou ainda que este seu serviço ao Senhor é livre e autônomo. E o diabo será solto para provar o arbítrio dessas pessoas e elas demonstrarem se quererão mesmo servir a Deus. E ele é um agente tão poderoso da tentação que nos diz as Escrituras que as nações seguirão após ele. E aí o Senhor Jesus, que vinha reinando durante 1000 anos com vara de ferro, isto é, assegurando a força que a sua vontade fosse feita e estabelecida, porque senão não usaria a vara de ferro. Não vá pensar que não haverá levantes quaisquer contra o Senhor Jesus Cristo no reino milenial, porque sim haverá, senão não haveria necessidade de vara de ferro. O Senhor Jesus Cristo, para usar de uma linguagem bem clara, vai ser pior do que qualquer ditador. É o que ele mandar e ponto. Só que o seu reino é de justiça. Não é um reino eugênico, de destruição, de genocídio. É um reino de justiça. E ele fará a justiça prevalecer. Mas as nações seguirão o diabo quando ele for solto. E então, finalmente,
após a sua soltura, seu movimento de tentação contra as nações, ele será definitivamente derrotado pelo Senhor e preso no lago de fogo eterno, que está reservado para ele e os seus demônios por toda a eternidade. Como você pode ver, portanto, embora esta lição seja dedicada ao estudo dos anjos, como lhe sugere o nome, angelologia, nós acabamos dando mais atenção à atuação demoníaca e satânica. E por que isso? Porque aquilo que os anjos santos do Senhor fazem é para nós coisa simples de se entender. Eles seguem a Deus e obedecem a Deus. Mas as ações demoníacas parecem requerer de nós um pouco mais de atenção, porque a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e as potestades que habitam as regiões celestiais. Então, contra eles devemos concentrar a nossa batalha. Nós lutamos contra as forças do mal. Na lição de número 5 falaremos a respeito de antropologia, o homem, estrela da criação, feito pelo Senhor, a sua imagem conforme a sua semelhança. Até lá então, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe.